Olá, internautas do bocãonews.com.br. Começa agora mais um programa Pauta Livre aqui na nossa Web TV. Hoje a gente conversa com o Ricardo Guedes, ele é representante da VR Aviation, que é um Helicentro aqui, recém-inaugurado em Salvador. E a gente vai saber dessa novidade, vamos saber o que é um Helicentro. Para você que está em casa e nunca ouviu falar nisso, vamos saber direitinho como é que funciona esse mercado, de que forma e qual é o benefício que isso vai trazer aqui para a capital baiana, para as pessoas que utilizam, porventura, uma aeronave como um helicóptero e que agora vai ter a comodidade de pousar ali na região do Iguatemi, uma região central de Salvador. E para isso a gente conversa aqui com o Ricardo. Seja bem-vindo, Ricardo, aqui ao Bocão News. Obrigado, bom dia. Vamos começar desmistificando o que é um Helicentro. O Helicentro, a gente pode fazer uma analogia como se ele fosse um aeroporto para helicópteros. Sim. Né? Você tem os helipontos, que são os locais que o helicóptero simplesmente tocam para embarque e desembarque. Eles ficam em cima dos prédios, normalmente. Você tem os heliportos, que são os locais que os helicópteros podem pousar e desligar o motor. Então ele pousa, desliga o motor, aguarda uma reunião, etc., para depois decolar. E o Helicentro, ele é um heliporto com outros serviços. Serviços de hangaragem, né, os espaços para as aeronaves dormirem, serviços de abastecimento, pequenas manutenções. Então a gente pode fazer uma analogia, um aeroporto para helicópteros. Então hoje a gente está ali em frente ao Iguatemi, atrás da Igreja Universal, um local central, como você falou. Temos capacidade para 20 aeronaves hangaradas. São 2 spots de toque, mais a pista de pouso e serviço de abastecimento, tanto de Avigás quanto jet, que atende todas as aeronaves daqui de Salvador. Hoje você tem capacidade então para 20 aeronaves. 20 aeronaves. Agora, foi feito, Ricardo, algum tipo de estudo de mercado para o lançamento de um negócio como esse aqui em Salvador? De que forma surgiu a ideia de trazer a VR Aviation? O que a gente percebeu é que Salvador, apesar de ser a terceira capital, ela é muito pobre, muito tímida no mercado de helicópteros, né? A gente não tem voos panorâmicos, a gente não tem voo regular de helicóptero daqui para o Morro de São Paulo, daqui para a Ilha de Itaparica, para Barra Grande, para o próprio Iberostar. A gente não tem esse serviço ofertado para o público. E quando a gente começou a pensar o porquê que não existe esse serviço, a gente identificou que a demanda existe, só que não dá para operar. Por quê? Porque não tem aonde guardar o helicóptero. Quando você pensa no investimento de um helicóptero, você não pensa simplesmente vou comprar uma aeronave. Você tem que pensar como eu vou operar, como é que vai ser a logística, aonde eu vou guardar ela, aonde eu vou abastecer. Então hoje, essencialmente, a gente tem lugares fora de Salvador e o próprio aeroporto, que esses daí geram algum tipo de um custo a mais operacional, quer seja financeiro ou custo de tempo. Então a gente entendeu que isso era uma grande oportunidade. Lançamos a VR Aviation e, para surpresa nossa, além do sucesso do lançamento, a gente está vendo a oportunidade de quebra de paradigmas. Então o público, a médio prazo, vai começar a ver que helicóptero é algo que está mais perto dele do que ele imagina. Porque como a gente aqui de Salvador não vive isso, a gente de repente pensa, poxa, está muito distante. Um voo de helicóptero é algo que não está para mim. Eu não tenho essa necessidade. E aí você fala em termos financeiros. Não só em termos financeiros, como em termos práticos, em termos operacionais reais. Sim. Porque às vezes a gente faz a conta simplesmente de quanto custa eu sair daqui e ir para uma cidade como Laje. Só que quando você faz que eu posso sair daqui e ir para lá em 30 minutos, o ganho que você vai ter, a redução de risco de estar na estrada, de estar exposto, tudo isso você vê que é um grande benefício. Quando você começa a ter serviço de compartilhamento de aeronaves, você poder comprar a hora de voo, você poder comprar o assento do voo, quer seja para o lazer, quer seja para o trabalho, quer seja para fazer um atendimento médico, isso tudo traz um novo mercado, isso tudo desenvolve. Claro que a gente vai ter que quebrar um paradigma, vai ter que começar a gerar essa cultura da asa rotativa, que são os helicópteros, aqui em Salvador. Agora, você falou aí que existe uma demanda. De que forma foi que você percebeu a existência dessa demanda aqui na capital? Bom, primeiro, no alto verão, quando você pega aí principalmente finalzinho de janeiro e carnaval, começam a chegar muitas aeronaves de fora. Essas aeronaves vêm para cobrir o público que está nos grandes resorts, para cobrir o próprio carnaval, e essas aeronaves são demandadas. A gente tem alguns shows aqui que demandam também helicóptero, especificamente esse ano é um ano eleitoral, então os políticos eles precisam se locomover muito rápido para cidades próximas, uma locomoção que nem sempre a cidade que ele vai tem uma pista de pouso próxima.
Então, tudo isso gera a demanda, só que essa demanda, ela existe, só que não consegue ser atendida por falta de aeronave na prática e por falta de local para decolar. Lá no Helicentro, a gente não só tem essa possibilidade, como a gente tem uma sala VIP, a gente tem uma sala de reunião. Então, de repente, alguém que está vindo do interior para cá pode sentar lá, fazer uma reunião. Eu tenho uma sala específica para os pilotos sentarem, fazerem seus planos de voo, fazerem sua documentação de caderneta, etc. Nós temos um quarto lá. Às vezes a pessoa vai pegar um avião ou está vindo de um voo, entendeu? Precisa fazer uma conexão, está vindo da fazenda, quer tomar um banho, quer dar uma relaxada. Ou então eu estou com um plano de voo, mas a condição não permite eu decolar agora, só vou poder decolar daqui a 4, 5 horas, quero descansar. Então a gente oferece não somente o serviço para a aeronave, como também para o público que vai utilizar a aeronave. Essa comodidade, esse diferencial, é uma ideia desde o início para atrair os clientes, além do próprio serviço em si? Entenda, a essência nossa, né, tanto minha quanto de Vitor, nós somos prestadores de serviço nato. Então a gente pensa sempre na qualidade do que a gente está oferecendo. Se colocando, eu como cliente, o que é que eu esperava? Né? O que é que eu espero que seja ofertado para mim? Então, quem está voando de helicóptero por quê? Porque ele quer agilidade, ele quer praticidade. Então ele quer chegar lá e decolar. Então eu preciso ofertar isso. Agora, para que ele chegue lá e decole imediatamente, eu tenho que ter o quê? Um estacionamento próximo do local de decolagem para dar facilidade, para dar agilidade. Eu tenho que ter uma sala para o piloto já deixar o plano de voo pronto, tudo certo, para quando o dono da aeronave chegar ele decolar. Eu preciso ter uma sala VIP para os convidados, aquelas pessoas que estão aguardando também para decolar estarem lá. E o inverso, quem chega a Salvador, que precisa resolver, a pessoa às vezes está com o tempo apertado, vai fazer uma reunião no escritório, que de repente esse escritório não tem um heliponto. Poxa, eu preciso ter uma reunião com o meu advogado. O escritório do meu advogado não tem um heliponto. Para eu me deslocar até lá, eu vou gastar às vezes 30, 40 minutos no trânsito. Ele pode marcar a reunião lá dentro do Helicentro. Então a gente buscou as principais carências, né, os principais anseios, tanto dos empresários quanto do público que demanda o helicóptero, e tentamos colocar lá no VR Aviation. Nós temos também um serviço que vai funcionar de quarta a sábado, no final do dia, que é um serviço de ponto de encontro. Né? A gente fez um quiosque gourmet lá, para unir o pessoal da aviação, todos os amantes da aviação, os pilotos, os usuários, para realmente confraternizar, trocar experiências e começar a desmistificar um pouco esse conceito que helicóptero é caro e helicóptero não está para mim. Ele está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Certo. Agora, diante da crise, né, que o Brasil enfrentou e continua enfrentando, tenta sair dessa crise, e diante do investimento que certamente foi feito para o lançamento do VR Aviation, você acha que em quanto tempo vocês conseguem ter um retorno desse valor investido? Olha, o retorno financeiro não é algo que, de fato, esteja no nosso primeiro patamar de retorno. A primeira coisa que a gente quer retornar é fazer com que a aviação daqui cresça. Tanto eu, quanto o Vitor, quanto o Léo, nós três estamos à frente lá do VR Aviation, nós somos amantes da aviação. Então, só de estar junto com o time, de ver a aviação crescer, nós estávamos na iminência de perder uma escola de aviação de helicópteros daqui. E agora, com a inauguração do VR Aviation, a gente vai ressuscitar ela. Então, isso daí já motiva a gente e já dá prazer. Nosso plano, a gente acredita que entre 5 a 8 anos a gente consiga ter o payback do investimento. Agora, obviamente, isso depende de um crescimento econômico do país e depende também de uma mudança cultural do nosso empresário. Né? Se o empresário começar a enxergar essa possibilidade, isso pode ser acelerado. Nós vimos isso recentemente no mercado náutico. Né? Até 10 anos atrás, lancha era uma coisa muito escassa, muito remota e inatingível para a maioria. Nos últimos 5 anos, a gente está tendo crescimentos aí da ordem de 10 a 15% do número de embarcações aqui em Salvador. A mesma coisa a gente acredita que vai acontecer na asa rotativa. Hoje é algo que existe um número muito pequeno e a gente acredita que vai começar a ter um crescimento quando a gente começar a ofertar o serviço. Para você que chegou agora aí no Pauta Livre, a gente conversa aqui com o Ricardo Guedes, ele é representante do VR Aviation, um Helicentro, recém-inaugurado aqui de Salvador. E vamos falar agora, Ricardo, sobre já há um projeto ou uma ideia de
expandir os serviços do VR Aviation para outros tipos de serviços? Ou uma parceria, por exemplo, porventura, com a empresa de turismo, para que se possa oferecer, como você falou no início da entrevista, os voos panorâmicos, ou para outras cidades, ou para o sul do estado, para aquelas praias lindas que existem lá. Há essa vontade ou já há um contato para que isso aconteça futuramente? Perfeito, muito bem colocado. A questão do turismo já existe, a gente já está de fato ofertando isso, né? Estamos trabalhando não só para o Morro de São Paulo, como para Barra Grande, como para o Clube Mediterrâneo. E o voo panorâmico, a gente está formatando isso da melhor forma, não só para atender o turista de Salvador, como o turista que vem a Salvador. Então a gente já está em contato aí com os congressos, vamos ter um congresso internacional aqui agora em agosto, que vai ser em Salvador, para já trabalhar isso e ofertar. A questão do desenvolvimento, né? A gente pensa assim, poxa, quais são as aeronaves, de que forma você vai vender o táxi aéreo, de que forma você vai formatar isso. A gente pensa que sozinho ninguém resolve tudo. Então nós já estamos junto com todas as empresas e todas as pessoas que têm interesse e que motivam. Então tem previsão de construção de novos 6 pontos de pouso até fevereiro desse ano dentro de Salvador. E isso é bom porque facilita. Recentemente a gente já está com uma homologação feita por um parceiro nosso, lá no Clube Espanhol. Então vamos ter um ponto de pouso no Clube Espanhol, isso vai atender plenamente o verão inteiro, vai ser um apoio enorme para o voo turístico, né, para o voo panorâmico, até mesmo para quem mora naquela região ali de Ondina, do Corredor da Vitória, da Barra, não precisar ir até o Iguatemi para decolar. A aeronave estando angarada dentro do VR Aviation, ela sai, vai no Clube Espanhol e pega. Existem outros pontos que estão sendo conversados, que estão negociando, então eu acredito sim que Salvador está começando a crescer, né? Vai pegar aquela onda que está represada, aquela onda que as pessoas sempre entenderam que seria positiva, mas estavam ainda receosas. Com o VR Aviation agora, elas dizem, bom, já tem onde guardar a aeronave, então eu vou construir o quê? Eu vou construir agora os pontos de pouso para que isso possa ser capilarizado. Isso depende de quem? Isso depende basicamente do empresário, né? O empresário tem que enxergar a oportunidade. Então, no caso do Clube Espanhol, ele enxergou que ali seria uma oportunidade de negócio, seria um ponto que facilmente vai gerar demanda. Esse ponto tem que ser autorizado pela ANAC, então tem que ser um ponto que tenha segurança, que tenha as condições de aproximação, as condições de pouso, tudo isso. E uma vez tendo a intenção do empresário e a autorização da ANAC, esse ponto passa a ser homologado. E aí começam a surgir as parcerias operacionais de pouso aqui, abastecimento ali, e aí a gente começa a fazer a teia, começa a fazer a rede. E todo mundo ganha com isso. Salvador ganha porque gera mais turismo, gera mais receita, divulga mais a cidade. O hospital ganha porque você começa a movimentar os pacientes mais rápidos, né? Recentemente nós fomos procurados por uma empresa especializada em fazer resgate de navios, resgate à tripulação de navio que passa mal. E quando ela procurou a gente, ela disse, Ricardo, eu preciso ter um local para trazer o paciente e um local que eu vá buscar rapidamente no navio e que eu consiga colocar uma ambulância, tudo isso. Então, veja que existe um mercado enorme ao redor disso que estava adormecido, né? E agora a gente começa a ofertar esse tipo de serviço. Vai muito além do turismo, né? Vai Que as muito pessoas, além do turismo. em geral, focam no turismo ou pensam no turismo e vai muito além disso. Vai muito além do turismo. Agora, vocês já fazem para o sul, que você falou? A gente tem hoje parceria com táxis aéreos e o que chama SAI, que são os serviços aéreos especializados. Por exemplo, o helicóptero Águia Dourada, ele é um helicóptero de serviço aéreo especializado, porque ele faz uma cobertura jornalística. Você pode ter um serviço aéreo especializado para fazer transporte de valores, você pode ter um serviço aéreo especializado para fazer transporte de materiais, de medicamentos, até mesmo atendimentos de UTI móvel. O táxi aéreo, ele já cai mais no modelo de táxi mesmo. Eu vou transportar você do ponto A para o ponto B, do ponto C para o ponto D, não caracteriza um serviço geral. Sim. Essas duas parcerias nós já temos hoje operando, estão funcionando bem, já tem precificação, já tem demanda. A locação de helicópteros também já está funcionando, né? Hoje quem procura mais isso são os políticos e empresários que têm demanda recorrente. Olha, eu preciso ir sistematicamente para a minha fazenda, para a filial da minha empresa. Mas aí vocês fazem parcerias com outras empresas? A gente faz parceria com outras empresas. O nosso principal business é ser um aeroporto para helicópteros. Ok, agora você falou no início da entrevista sobre
a distância que, em geral, as pessoas imaginam ter do helicóptero, né, em termos práticos. Isso já foi resolvido com a chegada do VR Aviation, mas em termos financeiros, o que é que você pode falar sobre isso? Olha, vou te dar um exemplo. A gente está aqui em Salvador, tem um turista aqui e de repente ele tem interesse de conhecer o Morro de São Paulo. Sim. Na prática, ele vai ter que se deslocar, se ele estiver no litoral norte, etc., até o terminal marítimo, para pegar o catamarã. Ou ele vai pegar o ferryboat. E aí vai gastar mais 2, 3 horas. Termina sendo inviável, impraticável, ele ir ao morro para passar o dia para conhecer. Então, inevitavelmente, ele tem que ir ao morro, vai ter que pernoitar, vai gastar dinheiro com pousada, isso, aquilo. Um voo hoje de helicóptero, você consegue levar o turista a um preço de R$600. Você entendeu? Então, você agrega não só um voo lindo, porque voar por esse litoral aqui, fazer um rasante aqui no Farol, entrar um pouco na Baía de Todos os Santos e ir até o Morro de São Paulo, realmente é uma beleza que só quem voa pode desfrutar disso. Você agrega a possibilidade dele passar o dia, dele curtir o Morro de São Paulo e retornar para o hotel que ele está hospedado, né, sem ter o gasto de mais uma diária. E você faz com que lá no próprio morro comece a ter o desenvolvimento disso. Pessoas que estão lá, que de repente já estão há 4, 5 dias, podem voltar. Imagina você o inverso agora. Quem está no Morro de São Paulo que vai pegar um avião para retornar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Pernambuco. O voo dele de repente é 5 horas da tarde, mas ele precisa sair do morro 8 horas da manhã. Porque até ele sair, fechar o check-out da pousada, voltar, não tem catamarã todas as horas, só tem no horário certo. Ou pegar um ferryboat, né, que ele tem que ir até Valência, ele gasta praticamente um dia. E aí ele perde o dia que ele poderia estar curtindo. Com essa possibilidade, o helicóptero pega ele, 40 minutos antes do voo, traz ele para aqui, deixa ele dentro do aeroporto, ele já pega o voo dele e já vai embora. Toda a comodidade. Então, isso é bom, tanto para o turista que está lá no morro, que ele vai aproveitar mais a viagem dele, quanto para o turista que está aqui, que está querendo conhecer o Morro de São Paulo. A mesma coisa para o Clube Med. O Clube Med está aqui na ilha, pô. Você não consegue ir para o Clube Med se não for de ferryboat ou com aquela lancha rápida. Não tem como. Mesmo que você tenha um próprio barco, você não tem como atracar no Clube Med. E o voo daqui para lá é um voo de 10 minutos. Imagina, uma coisa extremamente rápida, extremamente prazerosa, bonita. Então a possibilidade de desenvolvimento é inúmeras, né? Nós vamos ter agora, lá no próprio Iberostar, o Iberostar está homologado a pista de pouso dele lá, então você trazer pessoas, levar pessoas para lá, fazer esse link de lá direto com o aeroporto, então é um custo? É, só que esse custo ele retorna de que forma? Economia de tempo, maior aproveitamento de suas férias, de seu momento de lazer, né, que isso não dá para mensurar, né? Ok, a gente conversa com o Ricardo Guedes, representante do VR Aviation, está falando um pouco sobre esse novo mercado que pretende e vai se ampliar em Salvador. A gente deseja boa sorte aí para os próximos passos. Inaugurou essa semana, tem uma semana de inauguração? Uma semana de inaugurado, isso. Uma semana, e a gente está acompanhando aí os próximos passos desse mercado e deseja boa sorte para todos lá, para você e para os... São 2 sócios mais? Dois sócios. Eu, Vitor e Léo. Mais 2 sócios nessa empreitada aí. E para finalizar, eu queria que você deixasse um recado em termos, a gente já falou em termos práticos, né? Em termos financeiros, agora em termos culturais, de que forma você acha que a população vai aderir a essa novidade aqui em Salvador? Olha, o que eu acredito, assim, de fato? A gente tem muito o mito de que a aviação é cara, né? Quando você começa a pensar que a aviação é caro, você já se afasta. Agora, vá lá, bata um papo, comece a ver que você pode comprar horas de aviação. Qual é a sua demanda? Ah, minha demanda é 2 horas por mês. E você vai ver que 2 horas por mês de demanda não é caro. Ele atende ao seu lazer e atende à sua necessidade profissional. Abre a possibilidade de um serviço que eu acho que já até funciona em São Paulo, do Uber, daquele helicóptero do Uber via Salvador? Isso. Eu acho que isso daí estaria um passo à frente, né? Porque a nossa demanda ainda é pequena para você ter um serviço de Uber. O que eu acredito que vai acontecer logo agora, no segundo semestre, e vai ampliar ao longo do tempo, é a possibilidade de você ter o compartilhamento, não você ser sócio de helicópteros, e sim um compartilhamento de horas de voo. Sim. Você vai chegar, você tem um conjunto de helicópteros, e você vai comprar horas de voo. E aqueles helicópteros estarão ali para te servir das horas que você comprou. Então a gente vai conversar, entender qual é a sua demanda, qual é o seu anseio,
E aí entende isso, faz um plano, faz uma proposta e você diz, bom, nos próximos 6 meses eu vou querer voar 20 horas. Então você não vai se preocupar com manutenção, você não vai se preocupar com combustível, com rota de pouso, aonde eu vou fazer, nada. Isso tudo é um trabalho que nós vamos se preocupar, que o nosso piloto vai se preocupar. A gente simplesmente vai te dar o quê? O prazer do voo. Você tem contratado X horas e você vai ter essas horas de prazer para te levar onde você quiser. E comodidade. E comodidade. Ricardo, obrigado. Pronto, eu que lhe agradeço aí, obrigado. Valeu. Para você que está assistindo aí, a gente volta numa próxima oportunidade com mais um programa Pauta Livre. Até lá.